Oi, gente. Vamos pegar o livro de redação, tá? E vamos começar as correções das atividades do livro, certo? Então, vamos começar as correções, né, do capítulo 3, que fala sobre o poema. O capítulo 3 é a unidade 2, tá? Na unidade 2, como eu tinha falado. E na página 51, vamos começar, né, lendo o poema, que é o poema de Pedro Bandeira, né, que foi escrito em 2010, tá? Vento Perdido. Vem que veio o vento, vem que sopra no momento. Vou montando no jumento, cavalgar o arco-íris. Vem que vem cantar, vem que vem sonhar. Vem que vem cantar, vem que vem sobrar. Vem que vai voltar, vem que vai trazer tudo aquilo que eu tive e que o vento carregou. Quando eu estava distraído, a olhar para o meu umbigo, e o momento já passou. Vem que o vento volta, devolvendo o meu sonho, pesadelo tão medonho que eu não quero nem lembrar. Vem que vai ventar, vem que vai voltar. Vento vai ventar, apagando no momento todo o arrependimento. De um vento tão ventado, de um momento tão demais, de um vento tão perdido, que não vai ventar jamais. Na página 52, vamos lá, vamos compreender o texto, né? Vamos compreender o poema. Muito bonito o poema, né? Ao final da leitura, suas hipóteses sobre o tema do poema se confirmaram ou não? Comente. Né? O tema do poema é Vento Perdido. Né? Então, as suas hipóteses se confirmaram? O que você achava do poema se confirmou? Segundo, que sensações ou sentimentos esse poema despertou em você? Aí você vai falar, né? Quais foram essas sensações e os sentimentos. Terceiro, onde esse poema foi publicado? Em que outros veículos podemos encontrar poemas? Ele foi publicado em um livro, tá? E podemos encontrar poemas em revistas, jornais, na internet, em blogs, em livros, etc. Leia o vértebre da palavra vento, extraído de um dicionário. Vento. 1. Movimento natural do ar atmosférico. É um substantivo masculino, tá? 2. Agitação do ar provocado artificialmente. Vento do ventilador, tá? Do leque do ventilador, do ar-condicionado. 3. O ar atmosférico crescer ao. E 4. Ventosidade e flautulência, tá? Que é informal. Letra A. Quantos significados foram atribuídos à palavra vento? Como você identificou isso? Então, foram atribuídos 4 significados, né? Foram identificados através dos números que ordena cada um deles, tá? B. No poema, a palavra vento adquire um sentido que não está contemplado nesse vértebre. Explique o sentido. No caso, o vento representa no poema o tempo, né? Ou seja, é o vento, é o tempo, o responsável por transformar as coisas. Letra C. Qual o efeito? Que efeito de sentido a palavra vento confere ao poema? Então, ao empregar a palavra vento em um sentido não usual, em um sentido que não é o literal dele, cria-se um efeito poético no texto. Porque, no caso, já que foi utilizado, né, vento para se
para se falar sobre o tempo, então cria-se um efeito poético. Entenderam? Explorando o poema. Primeira questão, ainda na página 52. A voz que fala no poema é chamada de eu lírico ou eu poético. Letra A. O eu lírico do poema é masculino ou feminino? O eu lírico é masculino. Cite alguns trechos que comprovam a resposta de que ele é masculino. Vou montado no jumento quando eu estava distraído. Certo? Segunda questão, na página 53. Um poema pode ser produzido com diferentes objetivos. Veja algumas possibilidades, que são essas as possibilidades aqui, ó. Certo? Com qual objetivo o poema Vento Perdido foi escrito? Vejamos. O poema foi produzido para expressar sentimentos. No caso, o sentido do eu lírico diante da enfermidade dos acontecimentos em virtude do efeito do tempo. Entenderam? Terceira questão. O poema Vento Perdido é composto por estrofes. O que são estrofes? Estrofes são cada um dos blocos de trechos de um poema, certo? Aqui, ó, vamos lá. O poema. Aqui está o poema, certo? Aqui é uma estrofe. Aqui é uma estrofe. E cada linha do poema é chamada de verso, certo? Quantas estrofes há no poema? Esse poema é composto por 4 estrofes. Letra B. Como você identificou isso? Após cada bloco do texto, há um espaço indicando a finalização, para em seguida começar o outro. C. Quantos versos formam a primeira estrofe do poema? 4 versos. Certo? Letra D. Todas essas estrofes têm o mesmo número de versos? Não. A primeira e a terceira são 4 versos cada. Já a segunda e a quarta apresentam 9 versos cada uma. Letra E. Diante da resposta anterior, foi possível estabelecer um padrão na composição das estrofes do poema. Explique. O poema ele não apresenta um único tipo de estrofe, certo? No entanto, percebe-se um padrão, pois 2 tipos de estrofes utilizados se repetem. Ou seja, o terceiro e o primeiro se repetem, a segunda e a quarta também se repetem. Entenderam? Página 54. Pesquise 2 poemas e anote a seguir a quantidade de estrofes e versos de cada um deles. Resposta pessoal. Quinta. Alguns poemas podem apresentar rimas. Releia a primeira estrofe do poema. O que é a rima? A rima é o nome que se dá à semelhança de sons entre as palavras de 2 ou mais versos. Essas palavras podem estar no final ou em seu interior. A rima é um importante elemento para a construção da sonoridade em um texto poético, tá? Então, vem que vem o vento, vem que sopra num momento, vou montado num jumento, cavalgar o arco-íris. Letra A. Em quais versos ocorrem as rimas na primeira estrofe do poema Vento Perdido? As rimas ocorrem entre o final do primeiro, segundo e terceiro parágrafo, certo? Agora, observe as palavras a seguir e localize na estrofe indicada entre parênteses quais palavras rimam com elas. Cantar, na segunda estrofe, rima com sobrar e voltar. Carregou, na segunda estrofe também,
com passou. Carregou com passou. Sonho, na terceira estrofe, medonho. Ventar, na quarta estrofe, com voltar e ventar. Momento, na quarta estrofe também, com arrependimento. Na sexta questão, além da rima, outro recurso importante no poema lido é o ritmo. Que letra se destaca no poema? A letra V. O que a repetição dessa letra sugere? Sugere um som produzido pelo vento. Vento, vento, vem que vem. Olha, vem que vem o vento. Vem que sopra no momento. Vou montando no jumento. A zoada, ó, o som. Vem, vem. Certo? Página 55. Letra C. Além da repetição de uma letra no poema, há a repetição da expressão vem que. Explique qual efeito ela causa no poema. Então, é um recurso utilizado para enfatizar, né, a passagem do tempo que é apresentado no poema. Certo? Sétima questão. No poema lido, qual é o efeito criado pelo emprego da rima e do ritmo? Tanto a rima como o ritmo contribuem, né, eles contribuem para que tenha sentido o texto, né, para os efeitos de sentido. Visando mostrar ao leitor que o vento representa a passagem do tempo. Oitava questão. Leia o poema a seguir. Observe que o segundo e o quarto verso da primeira estrofe rimam entre si. Saci pererê, saracoteia na mata. Saci pererê, só assusta, não mata. Saci sirigaita, solitário e sabichão. Saci agarra a gaita. Saci lá no sítio, aponta um sururu. Saci em seu sonho. Saci em seu sonho é mais serelepe. Saci em seu sonho é bem mais moleque. Saci lá na selva, salta e samba só. Saci lá na selva. Com quem sonha o saci? Saci, com quem será? Eu sonho com duas pernas. Alguns versos foram suprimidos, propositalmente indicados por letras. Relacione esses versos com as frases a seguir e encontre as rimas desse poema. Então, a letra A, que vem antes, né? Saci agarra a gaita e toca uma canção. Letra B, Saci em seu sonho dança o cururu. Letra C, Saci em seu sonho é bem mais risonho. Letra D, Saci lá na relva sonha que dá dó. Letra E, eu sonho com duas pernas saltando de lá para cá. Nona questão. Agora vamos compreender melhor o que diferencia um poema de um texto em prosa. Para isso, leia os dois trechos a seguir. Esse trecho e esse aqui, tá? Da página 56 e 57. Letra A. A temática desses dois textos se aproxima ou se diferencia? Os textos, eles se aproximam, pois eles tratam do mesmo episódio, certo? O encontro entre a personagem indígena Iracema e o português Martim. Letra B. Em relação à disposição do texto na página, qual a diferença entre eles? No trecho A, o texto ocupa todo o espaço da página, sendo preenchido até o final da linha. Já no texto B, isso não ocorre, pois o texto é organizado em versos, ocupando espaço menor na linha. Letra C. O texto A é um exemplo de texto em prosa e o texto B é um poema. Com base nos textos, marque PR para as características do texto em prosa e PO para as características do poema. Vamos lá. É escrito em versos e organizados em estrofes. PO. É composto de parágrafos, blocos de ideias de um texto. PR.
Apresenta recursos sonoros com rima e ritmo. PO. Apresenta liberdade em relação à pontuação. PO. Acerta o rigor em relação à pontuação. PR. Certo? Então, ficamos por aqui, tá? E até a próxima. Tchauzinho.